Eu sou André Santanquê e esta é a primeira aula da disciplina de componentização e reuso de software. É uma disciplina que está sendo oferecida no curso de especialização de engenharia de software da Unicamp. Antes desse vídeo tem um que eu apresento a disciplina, caso você queira ter mais detalhes. Nesse vídeo eu vou começar apresentando um caso que a gente vai estudar na disciplina. Mas por que começar uma disciplina com o caso, né, e não com o conteúdo? É porque uma coisa que eu vou mostrar muito importante é que tanto a parte de componentes como arquiteturas, que eu vou falar também, elas dependem muito do contexto. Então a ideia do curso é estabelecer um contexto, problema, e a partir desse contexto a gente vai construindo os conceitos da arquitetura, tá? E o nosso caso aqui vai ser medicina de precisão, tá? É o que a gente vai estudar, quer dizer, o que a gente vai estudar vai ser o nosso caso de estudo durante essa disciplina, tá? Um caso prático, vamos dizer assim, onde a gente vai aplicar vários conceitos. Tá, o que, que vem a ser medicina de precisão? Então, a medicina de precisão é uma coisa bastante recente, né? E a ideia é que você vai trabalhar ou na prevenção ou no tratamento de doenças, só que combinando um conjunto rico de dados que envolve a parte genética, que envolve dados ambientais e a experiência, né, os hábitos, a vida da pessoa. E o diagnóstico e o tratamento ele é individualizado, tá? Ele é feito para cada pessoa de acordo com dados que você coleta. Então, tem algumas características importantes na medicina de precisão. A primeira é que, imagina um indivíduo que eu quero tratar, ou que eu quero, digamos assim, trazer para ele recomendações, né, para a saúde, né? E eu vou coletar dados de várias origens. Eu posso coletar dados ômicos, né, que são genética do indivíduo, e vários outros dados, é o que a gente chama de ômica, né? A gente pode pegar dados de prontuário, a gente pode, por exemplo, pode ter um smartwatch que coleta dados sobre ritmo cardíaco, quantidade de exercício, assim por diante. E tudo isso a gente vai combinar, não é? E, obviamente, aí a gente vai imaginar que no final das contas vai ter alguém, que pode ser um médico, pode ser um profissional de saúde, ou pode ser alguém que trabalha com a saúde dessa pessoa, pode ser até nutricionista, outra coisa, que vai usar esse material, vai usar esse conjunto de dados ou para orientar ou para prescrever coisas, tratar, por exemplo, né? Então, a primeira característica é que você vai ter um volume imenso de dados para cada indivíduo. A segunda característica é que você vai perceber, você pode ter várias fontes de dados, né? E você pode ter pipelines, né? Linhas onde você vai pegar os dados, tratar esses dados, analisar linhas diferentes de acordo com o tipo de problema que você está tratando, né? E você também vai ter interfaces de visualização interativas, onde você vai poder analisar esses resultados, interagir com eles, né? Refinar e trabalhar em cima disso aí. Então, você está imaginando que vai ter um sistema que você fica interagindo com os dados que você coletou e analisou, certo? Então, a partir desse problema, eu vou imaginar com vocês uma arquitetura, né? E por que que eu vou fazer isso? Bom, na verdade, esse tipo de problema tem N coisas envolvidas e tem N possíveis arquiteturas. Essa que eu vou mostrar não é a arquitetura, é uma possível arquitetura que a gente vai usar aqui como base para a gente ir discutindo vários aspectos de componentes, de arquiteturas, etc. Tá certo? E como é que vai ser essa arquitetura que a gente vai ensaiar aqui, né? Eu vou imaginar que eu tenho um servidor que vai fazer a minha análise, vai coletar os dados, vai fazer todo o tratamento e vai fazer toda a preparação para a análise, certo? Isso vai estar num servidor, então eu estou imaginando que eu tenho uma máquina servidora lá,
e que eu vou acessar esse servidor pela web. Então, imagina que eu sou um médico, eu sou um pesquisador, um profissional de saúde, eu vou entrar no meu computador pela web e vou acessar esse software, né? E aí eu vou ter uma interface. E eu estou imaginando aqui, eu ainda não dei um formato específico, mas uma interface interativa em que eu possa navegar por esses dados, eu possa analisar coisas, eu posso ter bases para tomar decisões em relação, por exemplo, a um certo paciente. Tá. E aí, nesse servidor, né, essa parte de análise do servidor, que eu vou fazer aqui embaixo, a gente vai, não é só no servidor, na verdade esse slide sobrou aí, mas assim, dentro dessa arquitetura, a gente também vai fazer um caso específico. Por quê? Porque eu não quero tratar aqui, falar em linhas gerais, só de medicina de precisão. Eu quero aprofundar mais, pegar exemplos, porque esses exemplos vão ser base para a construção de coisas que a gente vai fazer durante a disciplina. E qual é o exemplo que a gente vai trabalhar aqui? Na área de saúde, especificamente, a gente vai falar de casos relacionados a câncer de mama. Então, o câncer de mama é um problema relevante, tá certo? Aqui está uma pesquisa de 2023, no caso mundial, né? Ela é a causa de morte, né? Relacionada a câncer. A maior entre as mulheres, então vocês estão vendo que das mulheres, não, morte não, de incidência, né? Então, das mulheres que têm câncer, 31% tem de mama. Tá? E a segunda causa de morte entre as mulheres, né? A primeira é pulmão, mas a segunda é câncer de mama. Então, é um problema relevante, tá certo? E eu estou usando isso só como uma esteira, uma base, porque alguém vai falar, pô, mas eu estou numa disciplina de reuso e componentização, o cara está falando de câncer de mama. Mas vocês vão entender ao longo do curso que eu vou usando esse exemplo para ir motivando a adoção de arquiteturas, de soluções de coisas. Tá? Eu quero, a partir desse cenário, né, que eu estou falando, medicina de precisão, câncer de mama, eu quero mostrar duas aplicações de exemplo interessantes que estariam dentro do cenário, mais ou menos, que eu estou imaginando para isso. Não é que a gente vai desenvolver essas aplicações, mas é só para vocês entenderem que o que eu estou falando aqui, não é uma coisa que hoje em dia já está se concretizando, tem muita pesquisa e muita coisa implementada. Então, a primeira solução que eu quero mostrar para vocês é esse CBioPortal. O que é o CBioPortal? Então, eles construíram um portal que tenta não só coletar dados de diferentes origens sobre genômica, mas também dados clínicos, e tenta combinar esses dados para um pesquisador, por exemplo, poder analisar. Então, a ideia básica nesse caso, uma das coisas que é muito forte na medicina de precisão é a parte genética. Não é? Então, você pode fazer perguntas como, por exemplo, a genética do indivíduo tem alguma interferência na formação do câncer? Ou quando o indivíduo adquiriu o câncer, não é? O que mudou na expressão gênica dentro daquelas células cancerígenas? Né? Então, essas perguntas você pode fazer e você pode relacionar esses dados com dados do que a gente chama de dados clínicos, né? Sobre aquele paciente. Como é que o câncer está progredindo e coisas assim. Então, você pode entrar nesse link aqui, né? Eu estou compartilhando os slides, quem estiver fazendo a disciplina, e aí você vai entrar nessa interface que eu vou trazer aqui para vocês. Essa interface aqui. Na verdade, eu entrei no CBioPortal, né? E aí, quando você entra nele, deixa eu entrar aqui no principal, né? Você pode chegar aqui, você vê que tem várias bases de dados de câncer, não é só de mama, é câncer de todo tipo, né? E você pode colocar aqui, ó, por exemplo, se você quiser, né? Câncer de mama. E aí você pode chegar aqui e botar breast cancer, por exemplo, né? E aí você vai ver vários datasets, né? Que
eu estou pegando, acho que esse aqui, por exemplo, e aí você vai abrir uma interface como essa, que vai te mostrar, não sei se é esse que eu estou, não, eu estou num outro, mas basicamente o que essa interface vai te mostrar, né? Isso aqui vai te mostrar vários gráficos, diagramas, correlacionando dados, não é? Mostrando distribuição de variáveis clínicas, por exemplo, tá certo? Por exemplo, a distribuição entre organismos que tiveram metástase ou não tiveram metástase. Tem outras coisas como taxa de mutação, várias coisas. E você pode ver que tem a taxa de mutação e a fração do genoma alterado. Então, ele tem vários dados clínicos que você pode observar. Se você quiser, você pode clicar aqui em Clinical Data, tá? E você vai pegar cada pessoa, quais são os dados clínicos daquela pessoa, né? A idade que a pessoa fez o diagnóstico, se é masculino ou feminino, e outros dados daquela pessoa, né? E eles têm também, e aí você teria que entender um pouco de genética para entender os outros dados, mas eles têm esses mapas que mostram aspectos de expressão gênica, por exemplo, tá certo? Então, isso aqui é para quem é da genética, mas aí você integra as coisas e isso que é bonito nessa área, tá? Então, a gente viu um primeiro aplicativo. O segundo aplicativo que eu queria mostrar para vocês está ligado a uma tendência chamada Transcriptome Wide Association Studies. Basicamente, já é uma área mesmo que tenta fazer aquilo que a gente está vendo lá naquele estudo, mas tentar fazer isso de uma forma ampla, né? Então, ele tenta combinar dados clínicos com dados de genômica, com outros dados daquele paciente. E aqui tem uma interface que mostra a combinação. Só que essa ferramenta, que se chama Tuas, ela é um pouco diferente. Por que ela é um pouco diferente? Porque ela, enquanto a outra me traz dados, inclusive de indivíduos, né? Esse aqui ele traz dados, vamos chamar assim, combinados, né? Então, aqui ele mostra na forma de um grafo. E por que eu estou mostrando isso? Só para mostrar o seguinte: a mesma natureza dos dados, que são dados genômicos, clínicos, etc., eles podem ser apresentados na interface de maneiras diferentes, tá? Então, eu vou ter múltiplas interfaces. Então, você não precisa entender em detalhes o que essa interface faz. Eu só quero que você entenda essa questão que eu estou trazendo. Por quê? Porque ela vai ser importante quando a gente discutir a arquitetura. Porque a gente vai precisar tomar decisões para suportar esse tipo de coisa. Certo? Então, é isso, tá certo? Essa é a apresentação do estudo de caso. A partir dessa apresentação, aqui estão as referências, se alguém quiser ver, né? E a partir dessa apresentação, a gente vai para a próxima etapa da disciplina, que vai ser a aula em que eu vou começar a introduzir a questão das arquiteturas, componentes, etc. Essa é a minha página, se você quiser mais informações. E esse vídeo vai estar numa playlist, que são as aulas dessa disciplina que você pode ir acompanhando. Obrigado e até a próxima.